Hoje é o podcast especial do Dia das Mães. Meu nome é Renata Fontani, especialista em pele, e hoje eu estou aqui com a Darlyn, mãe do Gabriel, com a Fabiana, esposa do Dr. Ricardo e mãe também, e o Dr. Ricardo, dermatologista, que atende aqui na clínica, e hoje a gente vai conversar sobre as mães, né, Ricardo? Isso, Renata. E estamos também com você, que é mãe de gêmeas, né, Renata? É verdade. Renata, então, para começar esse podcast, conta um pouco pra gente quais que foram os seus desafios aí durante a gravidez e quando nasceram as meninas, né? Porque você é mãe de gêmeas. Cada uma daqui tem uma situação distinta. Então, vamos conversar um pouco sobre isso? Ser mãe de gêmeos, hoje eu já acho normal, né? Nem lembro que elas são gêmeas. Mas, no princípio, é realmente muito difícil conciliar, né? Duas crianças que choram ao mesmo tempo, que têm vontade de ir ao banheiro ao mesmo tempo, que às vezes vomitam ao mesmo tempo, que adoecem ao mesmo tempo. A sorte que eu tinha o Ricardo, né? Que me ajudava muito aí. Às vezes eu ligava para ele: Ricardo, estão passando mal, o que eu faço? Que eu acho que realmente é um desafio isso, quando a criança não sabe falar, e duas ao mesmo tempo, né? E passando mal, e você não sabe o que fazer. E a gente tem outras preocupações, né, no dia, que além das crianças, de deixar essas crianças vivas, né, porque eu nunca tive experiência com criança. Sim. Então eu olhava para elas e falava assim: meu Deus, me ajuda para eu fazer tudo certo. Para eu não dar remédio para duas, né, para uma, dois para uma só, comida só para uma, né, esquecer da outra. E o primeiro filho sempre é desafiador, né, Renata? E aí o primeiro ainda foi em dose dupla, né? Eu acho que é porque a gente tem medo de fazer algo errado. Sim. E o segundo, eu não tenho o segundo, mas eu acredito que o segundo você viu que tudo deu certo e que você não fez nada de errado, e aí que você fala: a chupeta caiu no chão, ele não vai morrer por conta de um vírusinho, está tudo certo. Quando é o primeiro, não, né? Eu esquentava água para dar banho, água filtrada. Assim. Filtrada. Tenho até vergonha de contar isso. Foi desafiador, Darlyn, quando você teve você, o Gabriel? Bastante desafiador. Eu era essa mãe também. De álcool, nem era pandemia, mas era álcool, era lavar os braços, era esquentar a água, filtrada. Foi bem desafiador. E quando eu fiz 3 meses de gestação, minha irmã faleceu nesse período. Nossa. Então, assim, pra mim foi desafiador em duplo, sabe? Foi bem difícil. Eu estava estudando, trabalhando, a perca da minha irmã, então... Aí, quando ele nasceu, veio aquele amor incondicional que eu falo com minhas amigas, falo: gente, tem que ter filhos. Tenham filhos. Que é um amor que... É uma explosão de oxitocina que a gente nunca sentiu na vida. Nunca vai sentir se não for naquele momento da maternidade ali. Foi um amor que eu não sabia nem que existia, aquele amor. Quando o Gabriel nasceu, quando ele chorou, eu falei: meu Deus, isso existe? Isso existe? Eu ficava assim: meu Deus, isso é muito forte. É chique demais. A gente sente a presença de Deus. É né? muito forte. Sejam mães, que é chique demais. E você, Fabiana, me conta, como que é a sua rotina? Então, eu tenho 4 filhos, né? E o mais velho hoje está com 17, depois veio o segundo, que hoje está com 14, aí tem uma de 12 e tem o caçula de 8. Com certeza, a primeira gestação é mais difícil, né? É tudo muito novo, toda a experiência, né? Assim, o seu corpo muda, né? Assim, a do Matheus foi difícil porque, primeiro, que ele não dormia, né? E ele normal, foi dormir, né? com 3 anos, né? Coisa de família. Então, e aí, quando ele resolveu dormir, ela ficou grávida do outro. Então, né? Se o Felipe nasceu, eu lembro que quando a gente chegou em casa do Felipe e o Matheus a noite toda lá acordado, ele não dormia nada. Eu falei: meu Deus do céu. Então, assim, foi muito difícil essa questão do sono. Na época dele, eu ainda trabalhava fora, né? Eu vim para casa, né, cuidar dos meninos em casa quando eu fiquei grávida da Letícia, né, e não foi fácil, né, e não é fácil até hoje, né, mas como a Darlyn falou, é chique demais, realmente assim.
participar, né? Eu falo assim, que gestar, né? Participar da criação de Deus, né? Assim, somos co-criadores, né? Se for pensar assim, aquele serzinho que cresce dentro de você, que você vai olhando nos ultrassons, as mudanças que vão acontecendo, e você rezando para que esteja os tudo medos, certo, né? De fazer ultrassom e tal, alguma coisa meninos, errada. E assim, e a cada gestação que vinha, os desafios vão aumentando, né? Assim, porque de repente, assim, eu estava grávida do Henrique e o Matheus já tinha que fazer prova, você tinha que estudar com ele, eu estava de repouso praticamente a gravidez toda. Letícia, com 2 anos, era uma pimenta, porque ela subia em tudo, fugia e tudo. Você tinha que ficar o tempo todo subia nas coisas, arrumando né? a Eu lembro da Letícia toda subindo nas... da cama, né? Eu fazia provinha Fabiane do Matheus. governava a casa da cama, deitada e faz isso, faz aquilo, volta aqui, faz isso não. Assim, eu lembro da gravidez da Letícia também, eu fiquei 3 meses amamentando ela de lado, porque eu tava com um problema no cóccix e não conseguia, né? Então, assim, e tive o Henrique depois, né? E o Henrique, você teve que ficar mais de repouso. Sim, a gravidez quase toda, né? Gravidez quase toda. Eu sempre tive sangramentos, né, nas gravidezes, aí eles pediam para fazer repouso, né, muita enxaqueca também. Então, assim, não era fácil. Mas tudo passava, né? Nada na vida é fácil, né, gente? Então, assim, a maternidade também não vai ser fácil. Eu não estou aqui para romantizar, né? Eu também já passei por situações difíceis, de filho doente, que isso é um baque para qualquer mãe, né? Mas o outro dia também acontece, né? Assim, as coisas a gente supera, né? Com conhecimento, com estudo, vai ajudando os filhos a superar as dificuldades, né? E se da mesma forma que o problema vem, as soluções também acontecem. E qual o maior desafio, assim, que vocês sentem de ser mãe? No meu caso, eu acho que é educar. Eu acho que eu tenho um pouquinho de medo, assim, sabe? Da educação. Será que vai dar certo? Eu fico o tempo todo me questionando sobre isso. Vai dar alguém, né? Vai dar... eu também tenho futuro. isso. Eu acho que eu me questiono muito sobre isso. Eu procuro sempre estar alinhado com o Gabriel, trago ele mais perto de mim, ele viaja comigo, faz trilha comigo. Eu procuro deixar um ser humano melhor no mundo, sabe? Até em relação às mulheres também. Eu ensino muito ele a respeitar as mulheres, a ser um homem mesmo, de verdade. Isso me preocupa muito. Que homem que eu tô deixando no mundo, sabe? Isso é muito importante. Essa questão de princípios e valores, né, bem estabelecidos para os filhos, né, assim, deles saberem, né, honrar, né, o ambiente que eles estão, né, então, assim, é uma preocupação real. Saber fazer boas escolhas, né, ajudar os filhos a fazer boas escolhas, né, isso é uma coisa muito importante. Também saber o momento que eu tenho que sair de cena e falar, não, agora é com você, né, então, assim, isso é uma preocupação real, né. Eu lembro uma vez o Henrique tá assim, que quando eu tiver filhos, eu vou querer que você escolha os nomes. Eu falei, não, que você vai estar com a sua esposa, vocês dois é que vão escolher, não sou eu, não. É você e a sua esposa, né? Então, assim, de saber que, né, que o cordão umbilical cortou lá atrás, né? Que tem que deixar os filhos crescerem, evoluírem, né? Assim, no futuro eles, né, vão fazer as suas escolhas e ajudá-los a fazer boas escolhas, né? No sentido de que realmente você fala assim, a educação que a gente conseguiu dar para os meninos fez com que eles fizessem boas escolhas na vida, né? Fossem, né, boas pessoas, né? E no meio disso tudo, como que vocês conseguem se cuidar? Aí eu faço academia. Como que é a rotina de vocês? A alimentação, ultimamente, estou mais desregrada, assim. Mas eu faço academia, eu venho na Renata Fontani, tem mais de 15 anos que eu frequento a clínica, inclusive a minha gravidez inteira, eu passei aqui fazendo drenagem. O Gabriel e as meninas nasceram mais ou menos na mesma época, né? Nós ficamos grávidas juntas, né, praticamente. Então, assim, eu tento me cuidar o máximo possível, principalmente do meu emocional. Eu busco estar sempre tendo autoconhecimento, tendo Jesus como meu princípio maior, e equilibrar o emocional, o espiritual, o físico. E isso transparece para o meu filho também, porque quando a gente está bem, quando a nossa autoestima está boa, automaticamente ao nosso redor tudo fica bem. Então a minha preocupação é mais essa. Mais do que a palavra é o exemplo, né, Dani? É o exemplo. Se a gente está bem, os meninos geralmente ficam bem também, né? Isso é verdade.
Bom, eu não sou uma pessoa muito disciplinada, né, com cuidados, mas assim, eu também não sou uma pessoa relaxada, não. Então, assim, gosto falando das gravidezes também. Na primeira gravidez eu tive bastante estria, né, na barriga. Aí, eu lembro que depois que eu ganhei, eu vim aqui, né, tanto fazer tratamento corporal para fazer tratamento com estria, né, ao mesmo tempo, né, assim, claro que com o Ricardo também lá em casa facilita, É né? um personal que você tem em casa, então, né, assim, Fabiana? Eu não sou uma pessoa muito exagerada em procedimentos. Exatamente. Mas, assim, fazendo coisas que assim, envelhecer faz parte, mas envelhecer bem, né? Assim, eu não quero parecer uma mocinha e nem isso vai ser capaz. Mas, assim, de envelhecer bem, de envelhecer com dignidade, né? É muito importante que o filho realmente veja uma mãe feliz, porque, assim, uma mãe feliz reflete também que a maternidade é algo bom, né? Lembro até uma vez o padre Paulo Ricardo, ele falava assim, olha, católicas, atenção, não seja barangas. Então, assim, da importância da mulher estar bem, porque o dia a dia vai desanimando, vai cansando a gente, né, aquela coisa toda, e de repente você se deixa de se enxergar como mulher, né? Então, assim, é importante, sim, ter esse cuidado. Antes de mãe, vocês são mulheres, sim, né? entendeu? Assim, E os filhos, eu acho que os filhos sentem isso. Das mães que se cuidam. que estão bem e que, né, olha, essa é minha mãe, né? Eu acho que isso é uma coisa que traz uma coisa boa para a criança também, deles né? perceberem, né, assim, que tem um lado físico, né, de saúde, que é importante, né, assim, a estética, ela não está simplesmente na aparência, né, também está na saúde, né, assim, inclusive psíquica, né, também da pessoa mental, né, é importante, né, a questão do cuidado com o corpo, né, porque a gente vai envelhecendo, né, hoje se fala muito da importância da musculação, até para ter uma velhice melhor, da pessoa cuidar do lado espiritual, né, porque afinal de contas, se a gente não cuidar do lado espiritual nosso, né, da nossa presença com Deus, né, assim, de nada vai valer as outras coisas, né, e também do intelecto nosso, né, que é importante a pessoa crescer, melhorar, né, cuidar dos estudos, né, procurar sempre avançar mais naquilo que ela se propõe a fazer. Sim. Eu acho que isso é muito importante, né, e a criança se inspiram também nos pais, né, pais que estão querendo sempre melhorar, não só pelo lado estético, mas reflete no lado estético esse autocuidado de uma forma geral. Pessoa que está cuidando da mente, do espírito, da inteligência, ela acaba ficando mais bonita também. Sim. E a relação com os filhos fica mais agradável, porque não é uma pessoa que está ali amargurada ou então projetando coisas que são delas nos próprios filhos, que acabam carregando uma carga que não são deles, né? Muitas vezes é do pai, é da mãe, né? E talvez eu tenha uma preocupação muito com isso, de não colocar as minhas coisas para as minhas filhas. A vida delas é uma vida, e eu falo com elas assim, ó, vocês têm que saber, às vezes eu falo com elas assim, assiste isso aqui, lê isso aqui. Sabe por quê? Pra vocês não ficar boba igual sua mãe. Ela fala assim, mamãe, mas você não é boba. Não, mas se vocês ficarem espertas, vocês não vão passar por isso aqui. Mas daí pra frente, é o que você falou, as escolhas são deles. E os pequenos, Renata, o exemplo é muito importante. Então, em especial naquela fase inicial, que é uma fase de alfabetização ou pré-alfabetização, a criança, ela precisa de um ambiente mais lúdico, ela precisa de um ambiente mais feliz, mais alegre, mais bonito mesmo. Ela precisa ter quem canta, quem desenha com ela, quem brinca com ela, porque é aquele momento que ela está vivendo isso, é a forma que ela tem de se relacionar com o mundo, né? Então, até nas pequenas coisas, isso faz diferença para a criança, que é isso que você falou, né? Assim, se você está num ambiente que é um ambiente onde a pessoa se cuida mais, isso reflete na criança. Ela também vai ter o desejo de se cuidar mais, ela também vai ter o desejo de buscar coisas mais belas, vai ter o desejo de ter um futuro mais direcionado. Ela tem um exemplo. Assim, ela tem um exemplo, né? Para no futuro ela fazer as escolhas baseadas em tudo o que ela o que foi plantado nela enquanto criança, né? Na verdade, a gente colhe muito do que a gente planta na infância, né? Sim, na primeira infância.
Então é muito importante isso, né? Aquele é o momento, né? Assim, essa primeira infância, esse é o momento de brincar, de curtir, de gastar energia. Eles têm muita energia mesmo, né? Assim, mas eles têm as mães como grandes exemplos, né? Assim, que é o que você falou. Né? E a mãe é muito termômetro da casa, né? Muito. Assim, quando uma mãe tá bem, a casa flui muito mais, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Quando vocês chegam em casa, você tá de mau humor, aí você consegue contaminar todo mundo. Mas se você tá bem, a casa flui bem. É uma coisa engraçada, né? Que às vezes no dia que a gente fala assim, gente, hoje eu não tô dando conta. Aí é que parece que o negócio... Ninguém vai dar conta, né? Então, eu acho que é isso mesmo. A mãe é o termômetro da casa. E quando uma mãe sai para se cuidar, né, a gente volta mais feliz, né? A gente volta, né? Você fala termômetro assim, tirei isso para mim, né? Esse momento é meu, né? Assim, se cuidar, assim, às vezes você sai para poder ir à igreja, né? Ali você tá cuidando de você também, né? Você tá vindo fazer sua unha, cortar o cabelo, fazer um botox. E é aquele momento que você tem um respiro, né? Até para raciocinar, para conseguir. Então, outro dia eu vi um meme muito engraçado. A mãe botou os meninos dentro do carro, aí deu a volta no carro. O momento dela de descanso era exatamente da porta até a porta do motorista. Aí ela abre o carro, mas ela teve aquele momento ali. Mas eu também tenho esses momentos. Às vezes, domingo à tarde, o Ricardo vai pro clube com os meninos e fala assim, olha, agora eu preciso do meu momento. Aí o Ricardo vai pro clube com os meninos. Leva todo mundo. Pra alinhar, né? Porque senão tem que alinhar. Não consegue alinhar o raciocínio para conseguir dar conta da semana, né? Do dia a dia, que é puxado. Tem que ter um apoio mesmo, né? Para que tudo ande bem na casa. É importante. Isso é importante mesmo, ter o apoio do homem. Sim. Nesses momentos 4. Sim. Não, com certeza. Assim, eu posso falar que a minha maternidade foi muito boa porque eu tive apoio do Ricardo, né? Em todos os momentos. Mesmo com ele, com a rotina maluca dele toda, assim, eu sempre, quando eu ligava para ele, olha... E assim, tem coisas que eu falo assim, agora é com você, é um assunto mais pesado, mas assim, os meninos estão passando por isso, vai lá e me ajuda, conversa, porque se eu ficar falando, eu vou bater de frente, eu não quero ficar batendo de frente neste momento, né? Porque senão é a mãe que chama a atenção de tudo, né? Falando, agora é com você. Para ter esse equilíbrio, né? A gente tem muita sorte, assim, de ter pais que são muito presentes e que tem hora que eu chamo até de pai e mãe. Você vai lá no pai e mãe. Às vezes lá em casa, às vezes as meninas, eu falava assim, a cozinha está fechada. 9 horas, a cozinha está fechada. Aí na hora que eu deitava, uma gritava, eu quero o Toddy. Aí quem levantava? O pai e mãe, né? Porque a mãe já anunciou que a cozinha estava fechada. Levantava, dormindo, cansado. Então isso tudo faz muita diferença também, né? Essa questão, né, que o pai faz da criança, né, de tá difícil, tá penoso, mas vamos lá, eu vou mesmo assim, eu vou fazer à vontade. Isso, quando chegar a vida adulta, isso faz muita diferença. Eu falo que assim, a experiência que eu tenho com o Ricardo me ajuda até a olhar com um olhar de mais caridade quando você vê que uma mãe não tem a mesma sorte que eu tenho, né, assim, de ter um pai presente, que está comigo em todos os momentos, né? Que me ajuda também, né? Nos cuidados que eu preciso ter. Porque, às vezes, a mulher não vai ter ninguém, né? Vai estar sozinha, né? E aí, você olha com aquela pessoa, você faz, gente, vontade de pegar ele no colo, né? E ninar a mãe, né? De estar passando por toda aquela dificuldade, né? E você também tem um olhar, pesado, né? E assim, você olha, você vê que ela está mais cansada e você vê assim, mas é porque a rotina dela é muito difícil, realmente, né? Assim, e para cada um é de um jeito, né? Infelizmente. Mas você também olha com um pouco mais de caridade com as pessoas que não vivem a mesma realidade. É preciso se cuidar para não enlouquecer. Não é? Mas a maternidade é um presente de Deus, né? Sim, com certeza. Sim. Tenham filhos. Muito bem. Tenham filhos. Olha, foi ótimo o nosso podcast. Eu adorei conversar com vocês e perceber que a gente, né, tem as mesmas ideias, comunga das mesmas ideias, e o Ricardo também, né, aqui com a gente no Dia das Mães. São famílias lindas, conheço, né, de perto, né, Fábio?
quase que todo mundo aqui família. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu tenho certeza que esse podcast foi muito especial. Gostaria de agradecer também a presença de Ricardo. E eu espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast.